Vamos iniciar invocando a presença de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Imaculada Conceição, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a nossa última formação com o tema A Vida Além da Morte. Na próxima segunda trataremos um outro tema e na terça-feira iniciaremos a nossa novena de Natal. Hoje vamos concluir o tema sobre o inferno. Depois vamos falar sobre vida eterna, céu e, por fim, a chamada parousia, ou o juízo final. Vamos continuar o tema do inferno. Iniciamos a semana passada. Os teólogos nos afirmam que quando Jesus fala sobre o inferno, ele não quer formular uma doutrina sobre o inferno, sobre esse tema, mas Jesus está querendo nos converter, ou seja, nos provocar a uma mudança de vida. Por isso, ele diz várias vezes que existe para o homem e para a mulher a possibilidade de falhar no seu destino. Aí nós vamos ver em Mateus, em Marcos, em Lucas, o ser humano pode errar escolhendo mal. Vamos então confiar em Deus, buscá-lo acima de tudo. Porém, existe essa possibilidade de estar afastado eternamente do Senhor. Nós não podemos negar a possibilidade do inferno. É bíblico em vários momentos da Sagrada Escritura, sobretudo no Novo Testamento, nos sinóticos, os evangelhos, nós vamos ver textos que falam do inferno. Diz um autor que nós não podemos negar essa possibilidade, mas podemos até esperar que não se torne realidade para ninguém. Que todos se convertam ao longo da vida e que a misericórdia de Deus seja infinita ao longo da história e naquele momento final, levando o ser humano à última conversão ou à última possibilidade da conversão, que é na morte. Assim, levando-o à salvação, já que Jesus Cristo veio para trazer a salvação. E a vontade de Deus não é a morte do pecador, mas que se converta e viva. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: eu acredito na existência do inferno, mas quero acreditar que ele esteja vazio por causa da misericórdia de Deus. Muitas vezes, pessoas distorcem a afirmação de Santa Teresinha. Ela não disse que o inferno está vazio. Ela diz: por causa da misericórdia de Deus, eu quero acreditar que ele esteja vazio. Mas ela não está dizendo que o inferno esteja vazio. A misericórdia é infinita, mas o ser humano, na sua liberdade humana, embora tão frágil, ele pode optar por não viver a plenitude do amor um dia. A igreja em tempos antigos, ela era especialista no inferno. Ela descrevia o inferno com horrores, imagens, demônios no meio do fogo, de chifres, rabos incandescentes, muito fogo. Eram formas arrepiantes os demônios. E as pinturas da Idade Média, sobretudo os pintores renascentistas, deram asas à imaginação. E foi isso que ficou na cabeça de todos nós.
A primeira ideia, quando nós falamos de inferno, é: não posso ter presente que inferno é um castigo da parte de Deus, é uma vingança de Deus. Essa ideia, ela não pode vigorar. O inferno não é um castigo que Deus está enviando pessoas que não quiseram amá-lo. Não. Nesse sentido, Deus seria interesseiro, porque Ele não amaria gratuitamente. Ele seria um juiz implacável, não haveria misericórdia e perseguiria o culpado até a eternidade afora, ou pela eternidade, né? Então essa ideia de Deus, ela não ajuda. O inferno não foi criado por Deus. É o ser humano que criou o inferno na sua liberdade humana, onde não optou por Deus, onde isolou completamente a ideia do amor e da salvação. Seria aqui o pecado contra o Espírito Santo. Negar, ser indiferente e rejeitar a salvação dada por Deus. Aí vem a pergunta: o ser humano, na sua liberdade tão frágil, tão limitada, ele teria condições de fazer uma escolha dessa? Alguns afirmam que não, outros dizem que sim, porque ele é dono da sua própria vida quando ele é adulto. Vamos deixar para a misericórdia de Deus. Importa ter presente essa possibilidade de uma eterna distância ou um eterno distanciamento do Senhor, a condenação. Nós não queremos, então, amar sem medidas. O que é possível deduzir da Sagrada Escritura é que o inferno é uma autossentença condenatória. Talvez seja a interpretação mais comum que nós podemos ouvir dos teólogos ultimamente, de forma atual. Deus aparece como Salvador. Ele só quer o bem e a felicidade para seus filhos e filhas. Então, deixemos claro, o inferno é obra da liberdade humana. Aí entra aquela expressão popular, cavar a própria cova. Você já ouviu essa afirmação? Cavar a própria cova. É o ser humano que cava o seu próprio inferno. Outra dimensão, o inferno é a morte definitiva. A vida eterna é dom e Jesus já a conquistou para todos nós. Quem não aceita este dom fica privado do dom, não se salva, morre. Deuteronômio no capítulo 30, versículo 19. Mas também no livro de Jeremias, no capítulo 21, versículo 8. Ponho diante de você a vida e a morte. Se você escolher a vida, viverás, mas se escolher a morte, morrerás. Esta afirmação, seja em Deuteronômio ou em Jeremias, significa uma morte eterna ou uma vida eterna. Em Romanos 6:23 diz que a morte é o salário do pecado e a vida, dom garantido por Deus, é um dom garantido, nos é dada em Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador. Santo Irineu, vamos tomar a tradição da igreja, já que na Igreja Católica nós seguimos a Bíblia, a tradição e o magistério da igreja, os documentos que os papas nos falam, como hoje é o Papa Francisco. Santo Irineu viveu no final do século II, mais ou menos ele viveu no ano 150, 160. Santo Irineu já dizia: a comunhão com Deus é vida, é luz, é gozo, é alegria dos bens que vêm dele. Ao contrário, aos que se separam voluntariamente de Deus, significa uma separação que a pessoa escolheu,
ou que as pessoas escolheram. Ora, pois, a separação de Deus é morte, é inferno. O inferno, ele pode ser descrito como uma não salvação, uma negatividade total, já que a salvação é possibilidade enquanto positividade maior. O que a revelação fala, o que Jesus veio trazer como novidade, é salvação. Esta é a intenção de Deus em criar todas as coisas e o ser humano à sua imagem e semelhança. O Catecismo da Igreja Católica, creio que eu já disse, mas vou reafirmar, traz o seguinte: Deus criou o ser humano imortal, como criatura, como filho seu, mas não era para morrer, era para viver de forma imortal no paraíso. Mas o ser humano desobedeceu, não quis viver essa amizade eterna com o Criador e Pai. Por isso quis fazer o seu próprio caminho. Então, neste caminho ele erra e nas más escolhas ele acaba perdendo a salvação que lhe foi dada. Dessa forma, há numerosas imagens negativas para designar o inferno. Gena do fogo aparece em Mateus 18:9. Fornalha de fogo em Mateus 13:50. Fogo que não se apaga em Marcos 9, de 43 e também o versículo 48. Lugar de prantos e ranger de dentes, Mateus 13, 42. Lago de enxofre aparece no Apocalipse capítulo 19, versículo 20, e tantas outras citações. A figura do fogo foi a que se tornou mais popular e a que foi mais enfatizada ao longo da história. Eu já falei no outro encontro da chamada Gena, porque Jerusalém ficava sobre um monte chamado Monte Sião. De um lado estava o Vale de Cedron e do outro lado a Gena, que era um lixão. Até ossos de pessoas eram jogados e aquele incêndio perdurava, sempre havia fogo. Jesus tomou aquela metáfora, aquele exemplo de época para trazer a metáfora do inferno, para dizer que é como se fosse estar numa fornalha se queimando o tempo todo. É um jeito figurado de falar. Assim sendo, nós não podemos considerar fogo como uma realidade do inferno. Seria a mesma coisa de considerar a parábola do banquete como uma imagem exata da glória eterna. Se eu imaginar ou dizer que o inferno é um lugar onde tem fogo, então, já que Jesus falou do céu como banquete, como festa, eu vou então dizer que no céu é um grande banquete, onde é uma festa, onde se começa a comer e nunca para. Será que essa é a imagem do céu? Jesus fala do céu como festa, mas também é metáfora das festas da terra. Então, trazer fogo para o inferno e só festa e dança e comilanças no céu, são as mesmas coisas. Precisamos ter muito cuidado. Jogar algo no fogo era expressivo para o judeu. Aqui significava que havia perdido para sempre alguma coisa. Por isso Jesus, falando do fogo como algo que se vai, ao ser humano que se vai, o judeu entendia perfeitamente o que era estar separado do amor eternamente. Aquilo que não mais está rendendo se joga. Tomemos a parábola em João 15 da videira verdadeira. O galho que não está unido ao tronco, que é Cristo, vai secar e será jogado no fogo. Essa é a dimensão do fogo eterno ou do inferno. É o galho que se separou durante essa terra, já está separado, está seco. Agora, na morte, na condenação, no juízo particular,
neste julgamento, conforme o bem ou mal que praticou, prevaleceu o mal. Então, a pessoa ressuscitará não para a salvação, mas para a condenação eterna. A consciência, eu já falei, repito, a consciência é que a julgará, porque não viveu o amor. Essa é uma dimensão muito importante também. Assim, o inferno é uma premissa que está intimamente relacionada com a liberdade humana. Importante isso. É a liberdade humana que criou o inferno. É um ato humano livre. Não ou optar pela rejeição de Deus. Quando o ser humano peca, ele recusa o abraço de Deus. Ele rompe a amizade com Deus. O inferno, então, é esta ruptura desta comunhão com o Criador e Pai. Assim sendo, os outros, muita gente diz assim, que o nosso inferno aqui na terra são os outros. São aquelas pessoas que fazem maldades para você, são aquelas pessoas que te tiram do sério, são os seus inimigos. Será que é isto? Não. Os outros não podem ser o meu inferno, porque não podem chegar ao meu íntimo. Tudo que as pessoas fizerem ainda estará no âmbito externo, não atinge lá dentro. E a condenação ou salvação, ela não se dá por ordem externa, ela se dá por um julgamento interno, segundo a consciência daquilo que fez e optou pela vida, fez ou optou pela morte. Assim, ninguém pode eliminar a minha liberdade. Por mais que alguém faça uma maldade para mim, para nós, ninguém pode eliminar a minha liberdade, minha capacidade de amar e a minha inteligência. Por isso, eu não posso dizer que os outros são o meu inferno. Também não posso dizer que o inferno é aqui na terra. Não. Quantas maravilhas nós temos para cantar a bondade de Deus. Agora, que o céu e o inferno começam aqui na terra, diante das opções que a pessoa faz, isto é verdadeiro. Assim, o inferno já experimentamos agora, na realidade terrena, quando usamos mal a liberdade que nós temos. Exemplo, uma vida má, uma vida que só distante de Deus, só atrapalha a existência dos outros, só faz o mal para os outros. É um sofrimento interno já que essa pessoa vive. Ela já vive num estado de inferno, mas ainda não é o inferno, porque ela não morreu. Mas, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, capítulo 8, versículo 28. Quando nós invocamos Deus, com a ajuda de Deus, Ele transforma o mal em bom, a pessoa má numa pessoa boa. É a graça, é a bondade, a misericórdia do Senhor. Terminamos então sobre o inferno. Vamos falar de algo melhor, onde nós queremos ir e lutamos e buscamos e fazemos renúncias, poucas ou muitas. Esta semana, segunda do Advento, é a semana da varredura, de preparar o caminho, de abaixar a colina, a montanha do orgulho, da autossuficiência, do egoísmo, do fechamento, da indiferença com a dor do outro. É a semana de tomar consciência de que precisamos já enxergar Jesus. Que preciosidade é o ano litúrgico, sempre nos dando ocasiões e oportunidades de uma vida nova. Vamos então falar de céu, esse céu que buscamos e com o nascimento de Jesus nos vem novamente. Quando afirmamos céu, vida eterna, salvação, eternidade, algumas palavras para definir o que não tem definição. Céu significa uma vida evoluída em todos os sentidos. Vida evoluída em todos os sentidos. Céu significa ser salvo, salvação,
E salvação significa ter a vida plena. Creio na ressurreição da carne. Creio na vida eterna. É isso que nós professamos no credo, que os apóstolos já ensinavam lá no início da igreja. Por isso é chamado a profissão de fé apostólica ou dos apóstolos. Essa salvação não é um ato mágico, mas é um processo dinâmico durante toda a minha vida. Então, se Jesus já nos deu a salvação não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito nosso. É pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição, que nós chegaremos ao céu. Mas para chegar ao céu, vou citar um exemplo. Eu tinha um professor de teologia da graça, que dava esse exemplo bonito para que nós entendamos. A salvação é dom de Deus, então o presente já está dado. Deus oferece. Agora eu preciso caminhar para ir até a mão de Deus pegar esse presente. Esse caminho se faz através da fé e das obras de caridade, que é o amor. Fé sem obras é morta. Então, acredito que Deus existe. Eu confio em Deus, eu tenho fé, que Ele age na minha vida, na história, e que Ele me dá salvação através do seu Filho. Assim, eu dou passos para pegar. Se eu não pratico a caridade ou o amor, esses passos não existem. Então, o presente está dado, eu estendo a mão, existe uma distância entre a minha mão estendida e a mão de Deus estendida. Não é Deus que vem, sou eu que devo ir. É como o filho pródigo. Quem voltou não foi o pai, foi o filho. O pai sempre esteve na casa esperando o filho voltar. Quando o filho foi distante demais, até comer a lavagem dos porcos, tomou consciência que a casa dele era a casa do pai, ele se pôs a caminho. E quando ele estava indo, o pai foi ao seu encontro, mas é o filho que veio. Assim somos nós que conquistamos a salvação. Salvação é dada, mas eu conquisto nos méritos de Jesus pela ação da caridade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Imitando Jesus ou seguindo Jesus neste amor ao próximo. Muito bem. A Deus é o próximo. Sempre o amor a Deus nos leva ao amor ao próximo. O céu é mais vida, porque Deus quer que o ser humano participe da sua vida, a vida divina. Céu é a plenificação, é a intensificação máxima da vida e da história de uma pessoa. É a realização de todas as potencialidades humanas e no particular de cada um. Mas céu é uma vida feliz numa paz isolada. Céu não é uma vida feliz numa paz isolada e tranquila. Paz, descanse em paz. Esta expressão, tomada do livro da sabedoria, os justos descansam na paz do Senhor. Então nós dizemos, descansa em paz. Aí dá a impressão que nós ficamos descansando, dormindo a eternidade afora. Ou imaginamos todos dormindo em cima de nuvens de algodão, como se o céu também fosse todo um retrato de nuvens de algodão. Ou algodão doce, né? Quando eu vejo algodão doce, lembro desta imagem. Acho que você também. Céu não é uma paz isolada e tranquila. Céu é uma dinâmica profunda, uma vez que o espírito é dinâmico. É um movimento dinâmico no amor. O amor é dinâmico, é compromisso. Não dá para imaginar esse dinamismo no céu. Mas uma coisa eu tenho que ter claro. Não é um espaço onde se dorme eternamente. Ou, muitos dizem, aquela paz de cemitério. Por isso, céu é uma dinâmica profunda dentro do qual o ser humano se encontra outras pessoas, já falamos disso,
as pessoas que amou na terra, e aqueles que não amou o suficiente, amará automaticamente. Assim, a utopia da fraternidade universal, ela se dá no céu. A civilização do amor que o Papa Paulo VI tanto falava é a civilização plena à eternidade. A vida não é estática aqui e o ser humano não vive isolado. As pessoas se comunicam, tem comunhão entre todos, relações. Tudo isso se dará de forma plena no céu. Por isso viveremos de forma dinâmica e em perfeita comunhão com esse mesmo Deus. Entre nós ou pessoalmente, entre nós e com o próprio Deus. O reencontro com as pessoas, já falei sobre isso, mas vou novamente elencar, que nós conhecemos, a Terra, não é uma simples continuidade do que aqui vivenciamos. No céu, há outro tipo de relação entre as pessoas. É uma relação de abertura, intensa, plena gratuidade e amor. Essa é a relação de céu. Por isso Jesus fala do céu sempre como festa, bebida, comida, dança, música. É um jeito de dizer que é uma alegria, um dinamismo contagiante. Tudo isso para mostrar que o céu não é um lugar etéreo, não é um lugar parado, de almas flutuando sobre as nuvens. Novo céu e nova terra. Isto fala o profeta Isaías no capítulo 65, versículo 17. E também o Apocalipse no capítulo 21, versículo 1. Novo céu e nova terra. Isso mostra então que há um dinamismo, porque Jesus sempre fala da festa no céu, dança, música, comida, bebida, para dizer é sempre um dinamismo da alegria. Ou a alegria nos insere na alegria e na liberdade dos filhos de Deus numa plenitude. Que maravilha! Os céus, os ouvidos não ouviram, o coração humano não pode imaginar, os olhos nunca viram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Onde está Jesus, a sua mãe? Onde está o nosso Deus, esposo, amigo, salvador, a nossa mãe, irmã, companheira nesta terra, aquela que reza e nos empurra para chegar ao céu? O projeto de Deus abrange todos os indivíduos. Deus quer salvar o cosmos inteiro. Por isso o céu é também uma relação cosmológica, pois a pessoa humana é pessoa na sua relação com o mundo. Eu não sou pessoa numa relação só comigo. Eu sou pessoa com relação aos outros e com relação a tudo que foi criado. Relembro Laudato Si e Sínodo da Amazônia. Tudo está integrado e nesta integração a ressurreição, o céu, de alguma forma, é uma plenificação de toda a criação. Aliás, o apóstolo Paulo já fala na carta a Romanos, toda a criação geme em dores de parto, esperando a feliz redenção. A vida eterna, vamos trazer enquanto vida eterna o céu. É a visão de Deus e haverá manifestação do que é o ser humano uma vez para sempre. Diz a primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 2, nós seremos semelhantes a Deus, não deuses, semelhantes a Deus no projeto que Ele teve de santidade para nós. Estaremos dentro da santidade que Deus planejou, santos e imaculados desde a criação do mundo, é o projeto de Deus para cada ser humano. Efésios 1, 4. Assim, nós o veremos como Ele é. 1 João 3, 2. A vida eterna é estar com Cristo ressuscitado. Lucas 23, 43. Espera-se o mesmo consolo do ladrão. Hoje estarás comigo no paraíso. Estar no paraíso com Jesus. Vida eterna. Na visão do apóstolo Paulo,
nós seremos incorporados a Cristo. A vida eterna será a incorporação à pessoa de Cristo, o Cristo total. Ou seja, haverá uma vida de comunhão com Deus. Por isso, vida eterna é vida no Espírito. E o Espírito Santo é o penhor da glória. Pelo Espírito, nos seus dons, já se experimenta o que é a glória eterna. Porque nós vamos multiplicando os frutos do Espírito, Gálatas 5, é bondade, paciência, benevolência, fé, amor, alegria. Tudo isso é a plenitude. Então, dizer vida eterna é a plenitude do Espírito, é vida no Espírito. São João fala da vida do Espírito no seu Evangelho. A vida no Espírito é essa unidade com o próprio Deus, no eu sou. Ele é aquele que é. O céu é naquilo que nós nos transformamos em Deus. Seremos em Deus que é. Assim sendo, a vida eterna será um ambiente de louvor, de alegria e de paz no Espírito Santo. Está em Romanos, no capítulo 14, versículo 7. Vou repetir. Romanos 14, 7. A vida eterna será um ambiente de louvor, de alegria e de paz no Espírito Santo. A vida eterna é a pátria trinitária. Estou falando dessa relação Pai, Filho e Espírito. O projeto do Pai se realiza por mediação do Filho, por obra do Espírito Santo. O reino em que todos são santos e imaculados. Acabei de falar, Efésios 1, 4. O projeto inicial de Deus agora acontecendo para cada um e para todos. Numa comunhão definitiva com Deus, quando Ele abraçará toda a criação. Efésios 1, 9. Quando Deus fizer habitar toda a plenitude do Filho, por obra do Espírito Santo. Ele é a plenitude do Pai, diz Paulo, Colossenses 1, 19. Que maravilha! É a plenitude, é a pátria trinitária, onde nós estaremos para sempre. A vida eterna é também a comunhão dos santos, onde estaremos todos em Deus, na perfeita comunhão do servo bom e fiel, ou dos servos bons e fiéis. A vida eterna, então, é a felicidade plena, o céu, o paraíso. É a busca pela superação de todas as carências e as aflições. É o sinal de que o desejo por uma felicidade sem fim está aqui dentro, no coração do ser humano. Se está no desejo, é sonho, este Deus já realizou para nós. O beato Carlo Acutis, este jovem que está aí sendo tão homenageado e tão elogiado pela juventude, pelos adultos, dizia: a nossa pátria é a vida eterna. Deus nos espera de braços abertos. Por isso, vivamos bem aqui para chegarmos lá, onde Ele nos espera com a salvação. Um menino de 15 anos, e disse isso antes dos 15 anos, uma teologia profunda de um céu já dentro de si, sendo alimentado este céu dentro da sua realidade, o que nós buscamos fazer dentro da vocação que nós abraçamos. Comparada no Novo Testamento, este céu é como a festa de um casamento. Aparece em Mateus 25, 21, Apocalipse 21, 2. É como as bodas de Caná, é o vinho transbordante que agora não se encerra mais. É a esposa, a nova Jerusalém, que se faz bela para encontrar o cordeiro degolado, imolado, mas em pé, ressuscitado. O único capaz de abrir o livro dos selos da vida e revelar o que é a nossa plenitude, porque por nós derramou seu sangue. A festa é sinal de alegria
proclamada no nascimento de Jesus. Os anjos cantaram glória a Deus nas alturas. Desde o momento em que Jesus veio, a terra se inundou de alegria. Os seres humanos deram a cruz, a dor e a perseguição a Cristo. Mas ele veio como sinal constante de alegria. Por isso o Papa Francisco insiste tanto na alegria do Evangelho. São João afirma no seu Evangelho que a alegria do Cristo permanece para que seja plena. João 15:11. Que a minha alegria esteja em vós e seja completa e seja plena. Plena, completa e na eternidade, sendo de fato a glória futura. Vamos então tomar o juízo final. Eu quero apenas tomar um texto do Apocalipse quando fala da vida eterna, que eu gosto demais. Esse texto é o finalzinho de Apocalipse, no capítulo 21, quando o autor sagrado vem nos falar, também de uma forma metafórica, da vida eterna que nós devemos querer e almejar. Assim sendo, nunca mais, capítulo 22 de Apocalipse, a partir do versículo 3. Nunca mais haverá maldições. Nela estará sempre o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos lhe prestarão culto. Verão a sua face, e o seu nome estará sobre as suas frontes. Lembra que no batismo nós fomos ungidos com a cruz foi feita na nossa fronte, e na nossa crisma nós fomos crismados, feito óleo na forma de cruz. Eu sempre lembro aos crismandos. Paulo diz, nós levamos na fronte a marca de Cristo, que é a cruz. Então estarão diante dele, marcados na fronte, os seus servos. Não haverá mais noite. Ninguém mais vai precisar da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre todos nós e eles reinarão para sempre. O sol será o próprio Deus e a lâmpada será o Cordeiro. Que maravilha! É uma visão que os santos conservaram, por isso buscaram e trabalharam pela santidade. Deles, sua santidade, e deixou para nós, para que cada um trabalhe, porque o chamado é para todos. Projeto de santidade. Para encerrar, vamos falar do juízo final e da parousia, a volta de Cristo. Nos evangelhos chamados apocalípticos, principalmente dos sinóticos, em Marcos, Mateus e Lucas, nesse final de ano litúrgico de Mateus, nós ouvimos falar sobre isso. Depois iniciamos o tempo do Advento, o primeiro domingo, falou de novo da dimensão escatológica. Escatom, a plenitude do escatom, significa o juízo final. Cristo é o escatom. Escatom, as realidades últimas e perenes. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que é, que era e que vem. Juízo final, parousia. Parousia é a volta de Cristo. Rezamos no credo. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Juízo particular. Mas haverá um outro juízo? Sim, o juízo universal. Dois. Um é individual, já falamos sobre isso. Cada um será julgado, será o bem ou o mal que fez na terra. Se prevalecer o bem, purgatório, e sairá do purgatório para o céu. Se não, irá para a condenação. E agora, o que é o juízo final? A parousia. Eu vou trazer este modelo bastante inspirado nos grandes teólogos e no cardeal Ratzinger, Joseph Ratzinger, que é o Papa Bento XVI. Um dos maiores teólogos, ainda vivo, graças a Deus, esteve não tão bem de saúde há pouco tempo, mas agora está bem, se encontrou com o Papa Francisco, levou os novos cardeais, se encontraram dias atrás.
O que ele nos fala? Vou tomar alguns textos e trazer o Papa Bento XVI, ou o teólogo Joseph Ratzinger. Os sinóticos falam da vinda gloriosa de Jesus no final dos tempos. Mateus 13, Lucas 21, Marcos. O sol vai escurecer, a lua perderá seu resplendor, cairão os astros do céu, as forças do céu serão abaladas e o Filho do Homem virá sobre as nuvens. Esta é uma forma alegórica de expressar. Não significa que será desta forma. Muitas vezes nós criamos a fantasia, nós temos igrejas cristãs que gostam de trazer essa forma alegórica de uma forma real. Nós católicos temos como uma forma alegórica, mas para dizer uma realidade concreta. Como interpretar, então, esta forma? Na nossa morte, quando Cristo virá a primeira vez, e virá de uma forma plena no final dos tempos. Sim, porque tudo que é material terá a sua conclusão. E, como eu disse, em vários momentos da Bíblia se fala, sobretudo no Novo Testamento. Há falta de esperança e medo. Por isso, tudo que está no inconsciente que abala inteiramente a edificação da vida. Temos que imaginar a vida eterna, senão nosso projeto de santidade se quebra. Assim sendo, como nós podemos interpretar? Ora, realmente na morte, os céus escurecem. As estrelas caem no horizonte da nossa alma. Quando Jesus fala desta dimensão, o que ele está falando? Ele está falando do momento da morte. Então, o céu escurecerá. Na morte, o céu escureceu. As estrelas caem no horizonte da alma, então elas perderão o seu fulgor, os astros cairão. A esperança já não existe mais para cá. Agora, ou nem para lá, é o amor que agora vai permanecer. As forças do céu serão abaladas, sim, por causa do juízo particular. E por aí vai. Por outro lado, nós teremos a segunda vinda de Cristo. Ela pode ser compreendida de forma cronológica, pois este mundo chegará ao seu final. Jesus disse que nem ele sabe, mas ele não sabia. Só o Pai é que sabe quando será o juízo final, ou a consumação dos séculos. Ora, Jesus é Deus. É a única coisa, vamos dizer assim, a única questão que Jesus disse desconhecer. Só o Pai é que sabe. Porém, o cardeal Ratzinger, o Papa Bento XVI, nos trazem alguns apontamentos que nos ajudam. Existe uma volta constante de Jesus na liturgia. Preste bastante atenção neste final. Cada Eucaristia, diz o Papa Bento, é uma parousia. Cada Eucaristia, cada missa que você participa, neste momento, para muitos, missas à distância, virtuais, mas em comunhão profunda, cada Eucaristia, cada missa é uma parousia, é a vinda do Senhor. Inclusive, o mais verdadeiro, ardente desejo de que Ele, por fim, revelará a sua glória escondida. O apóstolo Paulo fala disso. Comungamos do cálice, comungamos da carne do Senhor, bebemos do seu cálice enquanto esperamos a sua vinda. Nós antecipamos a vinda de Cristo, é uma das respostas depois da consagração. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. São expressões inspiradas no apóstolo Paulo. Ou seja, enquanto eu não tenho a vinda plena, na liturgia eu tenho a celebração do paraíso, cada vez que eu participo da Santa Missa e eu comungo. Você tem essa consciência? Então, Eucaristia
não pode ser uma simples devoção. Não podemos ser devotos apenas da Eucaristia. Jesus falou: quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É Jesus que diz, no discurso do Pão da Vida, do Evangelho de São João: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. A vida eterna, o céu. Então, quando eu comungo o corpo e sangue do Senhor, Eucaristia, liturgia plena, nós já estamos celebrando a vinda de Cristo. Ele vem a nós na liturgia e depois se retira do nosso meio. Assim como em cada missa Jesus acontece e ficamos no desejo que ele volte, que é na minha morte, assim na minha morte ele vem. Mas quando tudo estiver consumado, ele virá gloriosamente de forma definitiva. Na morte, cada um vivencia a segunda vinda de Cristo, de forma individual. Já falamos, juízo particular. Mas haverá uma segunda vinda no fim do mundo, na consumação dos séculos. Então vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira séria. Quando vai acontecer? Vamos tomar uma dimensão cronológica. No sentido de tempo, segundo a ciência, daqui a 800 bilhões de anos, tudo vai voltar ao estado do Big Bang. Tudo vai terminar. 800 bilhões de anos. Quem viver, verá. Nesta vinda, então vamos dizer, quando vai acontecer? Segundo a ciência, daqui a 800 bilhões de anos acontecerá a parousia, a volta de Cristo. Nesta vinda final de Jesus, os glorificados também serão atingidos. Aqui é uma teologia fina do Papa Bento XVI, ou cardeal Joseph Ratzinger. Até os glorificados, até os santos, até Maria serão atingidos, porque somos humanos, pois estamos voltados para o todo e só encontraremos nosso lugar definitivo quando o todo é transformado. Então, juízo final é a manifestação do Cristo total em toda a dimensão da igreja. Você vai entender um pouco melhor quando nós falarmos das três partes da igreja. Do ponto de vista cristão, não será uma catástrofe cósmica, que os anjos tocando trombeta, os astros voando de um lado para o outro. Não será isto. Prédios caindo, nada disso. Isto é uma forma alegórica e que os filmes de ficção gostam tanto. Do ponto de vista cristão, não será, repito, uma catástrofe cósmica, mas uma transformação. Momento do juízo final, momento da parousia, será a transformação no Cristo total. Quando o mundo estiver pleno do amor de Cristo, quando Deus for tudo em todos, então é chegada a hora do fim do mundo. Pois o mundo foi transformado para sempre e em Deus se tornou um. E agora me refiro ao Papa, um exemplo que não é fácil de entender, também é mistério, não é para entender. As dúvidas ficam mais do que as respostas. Mas o Papa Bento, ele traz a imagem do corpo místico de Jesus. Para finalizar, vamos tomar a imagem do corpo, que é de São Paulo, na primeira carta a Coríntios, capítulo 12. O Papa usa a imagem do corpo místico. Cada órgão do corpo, cada órgão do corpo, ele chega ao seu final. Então, o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Santa Teresinha diz, o coração é o amor, que bombeia este amor no sangue para todos, todas as partes do corpo. Então, o Cristo é a cabeça desse corpo. O Papa diz, ao longo da vida,
os membros, cada membro vai morrendo. Não significa que toda a igreja morreu. Cada membro, cada igreja em particular vai morrendo. E já vai para o juízo particular. A segunda vinda de Cristo numa primeira parte, juízo particular. Mas vai chegar um momento que todo o corpo místico de Cristo, ele será transformado. É o destino final. Contudo, o lugar definitivo no todo de Deus somente pode ser determinado quando o organismo inteiro, o corpo inteiro estiver completo. Então vou trazer um exemplo mais simples para entender do Papa Bento. Vamos lá. A igreja, corpo místico de Cristo, ela está dividida em 3 partes. Igreja triunfante, que são os glorificados. Lá está a Trindade, está Maria, estão os santos e aqueles que não estão nos altares, os santos dos altares ou não altares. Os santos, os glorificados. Na parte intermediária, a igreja padecente. Então, a igreja triunfante, a igreja padecente, está aqui no Catecismo da Igreja Católica. E a igreja peregrina, essa terceira parte. Ou, primeira parte, igreja peregrina. Segunda, a igreja padecente, almas do purgatório. Já falamos, corpo, alma, os que estão no purgatório estão se purificando. E o paraíso, vida eterna, tá bom? Paraíso, o céu. Então, enquanto uns morrem aqui, um corpo morre aqui, um membro do corpo morre, passa pelo purgatório, vai para o céu, ou não vai. Mas enquanto existir a igreja física, nós estão glorificados, os santos, muitos estão glorificados, mas vai chegar um momento que é preciso que tudo seja transformado. Então, neste momento, haverá transformação até dos que estão glorificados. Já são santos, estão em Deus, sim, mas eles fazem parte também dessa igreja corpo místico, que ainda uma parte está peregrinando na terra. Ela ainda está numa dimensão material. Vamos tomar o início das nossas aulas, quando eu falei da morte. Durante 21 dias, a pessoa já morreu. Ela morreu, ela está apodrecendo, está sepultada. Mas ainda há células vivas que durante mais de 20 dias, elas vão morrendo, ainda permanecem. Eu não posso dizer, eu dizia lá na época, não posso dizer que a pessoa ela está morta mesmo, se existe alguma célula viva. Depois de 20 dias eu posso dizer que ela está, porque não existe nenhuma célula viva. Então, mesmo que esteja morto, a pessoa está morta, não está viva, mas ela ainda tem célula viva que está morrendo. Então, enquanto existe a igreja peregrina, nós aqui na Terra, não há a glorificação plena. A plenitude, a vida eterna, como eternidade, um céu eterno, só existirá a partir deste momento do juízo final. A parousia, a volta de Cristo, onde os glorificados e a igreja peregrina, então a igreja triunfante, a igreja peregrina e esta padecente, ela será toda transformada. É um julgamento final. Mateus fala em Mateus 25, o julgamento final. Então, esse juízo final que acontece com a volta de Cristo. O que vai acrescentar naqueles que já estão glorificados? Aqueles que estão glorificados, não é que acrescenta, porque já estão glorificados, mas estarão na plenitude, e nós todos numa plenitude, enquanto totalidade da graça. Aqueles que não foram salvos, não existirá esse julgamento e continuará. Não salvos, porque foi uma liberdade. Não é que no juízo final serão incluídos quem não quis saber de Deus,
quem esteve distante do amor. Como não se trata de lugar, então nós não estamos falando aqui de juízo final enquanto um lugar onde Deus vai julgar, mas significa o momento em que vai se converger, diz um teólogo, o alfa e o ômega, num eterno amém. Este é o momento do amém, a conclusão final, como nós respondemos sempre, amém. O alfa, o princípio, ômega, o fim. O Cristo é o princípio e o fim. Alfa e ômega se juntarão, juízo final, num eterno amém. Mais perguntas que respostas. Esta é a nossa fé católica. Vamos espalhá-la. Cremos. Então vamos rezar neste final a nossa profissão de fé, prestando bastante atenção para que nós não fiquemos aderindo a outras doutrinas, a outras filosofias de vida, a outras ideias que não só denigrem, mas maculam e atrapalham a nossa fé e a nossa experiência de Deus e daqueles que estão em Deus e daquelas. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Aqui estão as verdades da fé. Não podemos ter medo de professá-la e devemos sempre aprofundá-la. Quem não tem o catecismo da Igreja Católica, fica uma dica. Adquira o catecismo. Nós temos toda a profissão de fé detalhada. Assim é importante que nós aprofundemos o que é nosso. E a nossa religião ela ficará muito mais leve e muito mais boa, gostosa de ser vivida e professada. Já é, mas ela se torna mais neste mais do conhecimento de quem somos em vista do próprio Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, a Imaculada Conceição, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, já estamos nos aproximando de 1000 inscrições para abrir o canal. Faça a sua inscrição e depois toque o sininho que você vai receber formações. Depois no YouTube nós faremos pequenas formações e colocaremos lá dentro, sobretudo da doutrina católica e da Igreja Católica. Vamos aprofundar sempre Bíblia, eclesiologia e verdades da nossa fé. Uma boa noite, um bom descanso. Muito obrigado pela presença durante este curso. Nós voltaremos com outros, tá bom? Fique com Deus.